para executivos, então eu não sei se eu vou poder liberar esse treinamento para vocês. Então, por isso que o intuito aqui é compartilhar isso com vocês, para que vocês possam ter acesso a isso, ter essas informações. Beleza? Vou compartilhar, então, minha tela. Assim que vocês estiverem vendo, me deem um ok, me deem um joinha aí, para me saber que todo mundo está vendo. Beleza? Todo mundo? Show, pessoal. Bom, então o intuito aqui é primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o novo marketing. A gente vai falar como que essas tendências, como que essas tecnologias, elas estão impactando o marketing de uma forma geral, tá? Então o objetivo aqui é trazer primeiro qual é o conceito de novo marketing, trazendo algumas tendências. Depois a gente vai falar sobre um conceito muito forte que está vindo agora, que é a economia de valor. É a economia voltada para o valor que a gente gera, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Open Talent, que é um conceito de talento aberto, e como que esse talento aberto ele se relaciona ali com as pessoas e com as contratações, mas também como se relaciona com a forma que vocês contratam talentos. Então, tanto para as pessoas que prestam serviço, mas para as pessoas também que contratam esses serviços. Então, como o empresário pode utilizar desses talentos abertos e gerar mais valor para o negócio dele, tá? E por fim, qual é o impacto disso? Como que isso impacta na gente como um todo, em nós como pessoas, em nós como ser humano, em nós como sociedades, e nós também como empresa. Beleza? Fez sentido? Todo mundo pegou? Conseguindo acompanhar certinho? Deem um joinha aí para me saber se está todo mundo aqui. Boa! Então vamos lá, pessoal. Se tratando de economia e se tratando de tendências, o primeiro ponto que a gente fala de tendência, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o que é uma tendência? Tá? Então, uma tendência não é algo que está para acontecer. Uma tendência é algo que já está acontecendo e que tende a se manter acontecendo. Então, toda vez que a gente fala de tendência, por exemplo, principalmente se tratando no conceito de marketing, a tendência é aquilo que já tem execução, ela já acontece de certa forma, e a partir daqui, então, tudo que vai além dessa tendência é o que a gente mantém, o que a gente espera que isso vai se manter para os próximos anos. Tá? E se tratando de marketing, então, quais são as tendências que a gente tem notado aqui? Tanto para o ano de 2024, para esse ano que está em vigor, que está acontecendo agora, mas também para os próximos anos. Primeira tendência que a gente tem notado são as automações e inteligências artificiais. Tá? Isso já vem se perpetuando nos últimos anos, então a gente tem visto ali desde o ano de 2023, mas antes disso, finalzinho de 2022 ali, o GPT, essas inteligências e essas automações. A tendência agora é que ela chegue cada vez mais forte no mercado, tá? Então, ou seja, a tendência é que fique cada vez mais frequente o uso de automações e inteligências artificiais. E dentro dessas automações, dentro dessas inteligências artificiais, o que a gente tem, então? A gente tem ali agentes inteligentes. Então, se ninguém ainda ouviu falar a respeito de agentes inteligentes, eu aconselho que procurem a respeito disso. Os agentes inteligentes, eles são pequenas inteligências artificiais que são treinadas para fazer ações repetitivas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação repetitiva na minha agência, ou se eu tenho uma ação repetitiva no meu negócio, e eu preciso treinar uma inteligência artificial para fazer isso, eu consigo fazer isso através de agentes inteligentes. Então, eu consigo gerar ali algumas informações, levar isso para uma inteligência artificial, e ela consegue ter ações determinadas, responder o cliente, ou trazer algum relatório, trazer alguma informação, e isso acaba poupando bastante tempo ali de quem trabalha com agência, quem trabalha com prestação de serviço. Segundo ponto muito importante que a gente vem falando, então, sobre as novas tendências de automações e inteligências artificiais, é o aprendizado de máquina, o machine learning. Então, ou seja, a tendência futura, a tendência para esse ano e para os próximos anos, é que cada vez a gente veja mais o aprimoramento de aprendizado de máquina. E o que é isso? É a máquina aprendendo à medida que ela vai interagindo com o ser humano. Um exemplo muito comum que a gente vê isso hoje é através dos anúncios pagos. Então, ou seja, eu clico lá no anúncio, sei lá, de um tênis, de um sapato, de uma bolsa, automaticamente eu começo a receber um monte de anúncios desse. Por quê? Porque existe
um aprendizado de máquina ali. A máquina entendeu que eu cliquei naquele anúncio, ela entende que eu tenho interesse naquele produto, ela começa a me mandar mais anúncios a respeito daquilo. Então, hoje é comum a gente já ter integrações de aprendizado de máquina, por exemplo, com CRMs. Então, ou seja, o cliente caiu, entrou dentro de um funil em determinado CRM, consegui contato com esse cliente, ele já vai para outra etapa do meu funil e começa a receber outros tipos de anúncio. Então, isso é interessante para vocês saberem também, estar antenado a isso. E, por último, automação de processos robóticos. Isso são o famoso RPA, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como que isso funciona, mas automação de processos robóticos são automações de processos digitais. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente falou que os agentes inteligentes conseguem responder algumas perguntas, as automações de processos robóticos permitem que a gente envie essas respostas, por exemplo, para o cliente. Então, eu sou mais ativo quanto a isso. Ao invés de eu ter que esperar o cliente entrar em contato comigo para que eu possa responder ele, eu posso disparar uma mensagem, por exemplo, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, com o relatório da semana para o meu cliente, para ele entender como que foram os anúncios, como que foram as campanhas, ou como que está sendo a quantidade de leads. Então, isso tende a se perpetuar aqui para os próximos meses e próximos anos, se tratando de automações e inteligências artificiais. Beleza, segundo ponto então, vamos falar sobre a experiência do cliente. Hoje é muito comum, toda vez que a gente fala de cliente, os clientes estarem cada vez mais antenados em experiência do cliente. E o que envolve a experiência do cliente? A experiência do cliente envolve a personalização dinâmica. Então, ou seja, hoje, por mais que a gente fale de cliente de uma forma geral, dentro de um ICP, a gente entende que cada cliente é exclusivo. Ele gosta de ser tratado como exclusivo. Então, personalizações, por exemplo, como nome, e-mail, características do cliente, isso vai ficar cada vez mais comum, principalmente com o uso de tecnologia de inteligência artificial, tá? Então, por exemplo, o cliente ser chamado pelo nome, o cliente receber relatórios personalizados, o cliente receber dicas a respeito de informações que ele recebe, isso é muito comum que passe a acontecer daqui para frente. Estratégias omnichannel, então hoje é muito comum, a gente pode pegar nós mesmos como exemplos, é muito comum que a gente comece um papo aqui através do computador, daqui a pouquinho eu saio daqui e acesso através do celular, daqui a pouquinho eu posso acessar através de um tablet. Então, ter estratégias que conecte várias plataformas, isso tende a se tornar cada vez mais comum, tá? Então, por exemplo, como que eu posso usar de estratégias que eu conecto o Instagram, mas também o WhatsApp, eu consigo gerar esse laço, consigo gerar essa informação, isso é muito interessante. E, por fim, suporte automatizado. Galera, fazer isso tudo sem automação é bem difícil, então a gente sabe que nos últimos anos aí, a gente tem visto que ainda faltava muita coisa, mas o papo, principalmente o papo daqui hoje, é trazer essa visão para vocês de coisas que estão para chegar ainda esse ano. Então, por exemplo, quando a gente fala de suporte automatizado, a gente já vê isso acontecendo, tá? A tendência é baratear cada vez mais. Então, ou seja, hoje ainda tem um custo elevado, mas a gente está falando que até o final desse ano deve cair aí o custo consideravelmente e para os próximos anos isso deve ficar cada vez mais comum. Então, a gente lembra que a gente está falando aqui de tendências e coisas que devem começar a surgir agora em 2024, mas devem se perpetuar nos próximos anos. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém está comigo? Levante a mãozinha aí, deem um ok só para me saber que vocês estão assistindo, que vocês estão vendo e não dormiram ainda. Show demais. E aí agora a gente vai falar sobre novos hardwares e novas tecnologias. Então toda vez que a gente fala de tecnologia, toda vez que a gente fala de hardware, toda vez que a gente fala de informações, a gente tem, lógico, tecnologias que vão surgindo, que vão aparecendo no decorrer desse caminho. Então quando a gente fala de novos hardwares, novas tecnologias, algo que a gente tem que ficar atento é a realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, isso são tecnologias que estão surgindo agora, ainda, lógico, no valor muito alto, mas elas tendem a ficar mais baratas, então a gente tem diversas tecnologias nos próximos anos com valor mais reduzido, né, igual, por exemplo, o óculos da Ray-Ban, que foi lançado recentemente, e assim sucessivamente. Outra coisa que a gente vai ver bastante é a integração entre tecnologias. Então, ou seja, como que eu integro, por exemplo, o WhatsApp com o GPT?
Como hoje mesmo, essa semana saiu a notícia de que o Facebook, o Google vai trabalhar em parceria com o Facebook, então vai ter anúncios do Google direto para o WhatsApp, por exemplo. Então, ou seja, isso já é uma coisa que a gente vê que existe integração entre tecnologias de gigantes, mas a tendência é que a gente vê isso cada vez mais. Então, por exemplo, é uma integração de carrinho com o GPT, uma integração de CRM com Notion, então a gente tende a ver bastante sobre isso. E outra questão é a acessibilidade financeira. Então, a tendência dessas tecnologias é ficarem cada vez mais baratas. Então, ou seja, diminuindo o custo, a gente tem mais acesso a essas tecnologias. Então, eu sempre falo que, por exemplo, um exemplo disso é o smartphone. Quando surgiu lá em 2003, se eu não me engano, que foi o lançamento do iPhone, quase ninguém tinha acesso à tela touchscreen. Hoje a tela touchscreen, vocês veem no dia a dia, é comum, quase todas as telas já estão touchscreen. Então isso tende a baratear no decorrer desses anos. Beleza, então aqui falei pra caramba até agora e a gente chegou nas tendências. Isso são o que a gente tem visto para os próximos anos, tá? Isso que a gente tem reparado ali que vai acontecer nos próximos anos e tende a se manter acontecendo, quer dizer, já está acontecendo e tende a se manter acontecendo. E aí agora a gente fala um pouquinho, então, sobre a Value Economic, que é a economia de valor. Então, quando eu falo de economia de valor, o que é isso? Para onde que a gente está olhando em questão de economia, já que agora eu sei quais são as tendências do novo marketing. Então, quando a gente fala de economia, pessoal, boa, o Mega Arts. O Mega Arts, quem é seu nome? É Vinícius Mega Arts? Wagner, boa, Wagner. Então, galera, quando a gente fala de economia de valor, o que é economia de valor? A economia de valor ela está voltada a principalmente sustentabilidade. Então, ou seja, é muito comum até esse ano, até os últimos anos aí, a gente sempre se preocupar com escala, vão crescer, vão aumentar, vão crescer, vão escalar. Só que ultimamente a gente tem visto que isso não tem sido viável. Então, ou seja, eu escalo, e aí depois a gente vê que isso a gente não consegue mais manter essa escala, não consegue mais manter esse padrão de funcionamento. A gente começa a ver, por exemplo, layoffs, que é uma coisa muito comum que a gente tem visto ultimamente. Uma empresa vai lá e demite massa, 20%, 30%, 40% do seu efetivo. Né? Então, é muito comum que a gente venha falar nos próximos anos mais de sustentabilidade financeira, mais de responsabilidade financeira. Tá? E quando a gente fala de sustentabilidade financeira, a gente fala sobre o quê? Primeiro, sobre eficiência de recursos. Então, ou seja, não adianta eu sair contratando pessoas e não conseguir manter essas pessoas. Então, isso também é uma eficiência de recursos, né? Mas também não adianta eu segurar esses recursos e não contratar e não crescer e não expandir. Então, é isso que a gente vai ver bastante. Eficiência financeira, então, como que eu faço menos, como que eu faço mais com menos? Tá? Então, isso tende a ficar muito comum, já é um bate-papo que a gente vê bastante nas empresas. Então, por exemplo, posso usar de tecnologia aqui? Posso usar de uma inteligência artificial? Posso usar de uma automação para que eu consiga ter mais eficiência financeira? Para que eu consiga fazer mais investindo menos? Então, isso é um assunto que está bastante na mesa. E eu falo que até 2023, a gente falava muito sobre aquisição de cliente. Como que eu adquiro um novo cliente? Como que eu ganho um novo cliente? E o que a gente tem visto para os próximos anos, a partir agora de 2024, é sobre a fidelização de clientes. Como que eu mantenho os meus clientes e como que eu mantenho eles cada vez mais, como que eu mantenho eles por mais tempo. Tá? Então, toda vez que a gente falar aqui de sustentabilidade financeira, leve em consideração a eficiência de recursos, o que a gente tem hoje que realmente importa para a gente como empresa, a eficiência financeira, que é os meus custos mesmo, a minha operação, se ela está sendo eficiente, se ela está se mantendo, se ela está gerando lucro, e a fidelização de clientes, ou seja, esse quanto que eu adquiro um cliente e o quanto ele fica comigo. Lógico, o quanto que eu vendo para ele mais vezes também. Então, a fidelização de cliente é muito importante. E aí, ainda pautado na economia de valor, a gente vai para a sustentabilidade tecnológica. E o que é sustentabilidade tecnológica? A sustentabilidade tecnológica, ela envolve chats, boots,
informações de conversa, como que eu mantenho, então, essa sustentabilidade com o meu cliente, trazendo informações, trazendo conexões para ele, e como que eu posso estar isso em Omnichannel, em vários canais ao mesmo tempo. Trago também a experiência do cliente aprimorada, então, ou seja, além de eu trazer informações para o cliente, eu consigo personalizar essas informações. Então, por exemplo, eu sei que o meu cliente lá, a Paloma, vou usar a Paloma aqui que está de exemplo que eu estou visualizando aqui na tela. Eu sei que a Paloma, por exemplo, ela presta serviço para agências de ticket médio alto, então eu consigo trazer para ela, por exemplo, um boletim informativo semanal só com assuntos referentes à Paloma. Mas eu posso trazer também para o Yuri, que está aqui, assuntos relativos ao que ele presta serviço. E eu consigo fazer isso através de automação. Ou seja, uma coisa que antes era impossível, que eu teria que ter ali talvez 4, 5 pessoas para me conseguir compartilhar, dividir, separar esse conteúdo, eu consigo fazer hoje através de automações, né? E depois, um assunto que a gente não pode deixar de lado e que está sempre muito em pauta é sustentabilidade e meio ambiente. Então, assim, a gente vem de uma era de um capitalismo mais forte, de um capitalismo onde a gente falava muito de consumir, 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 e agora a gente tende a falar mais nos próximos anos de sustentabilidade, de meio ambiente, o quanto isso fere, o quanto isso agride. Então é interessante a gente estar olhando para isso também, tá, pessoal? Isso é algo que tem tido bastante em pauta. Faz sentido até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Deem um joinha, deem um ok aí, só para me saber que vocês estão aqui comigo. Por último, então, a gente vai falar aqui de um dos valores da economia de valor, e dentro dos valores da economia de valor está a sustentabilidade social. E o que é a sustentabilidade social? A sustentabilidade social, então, ela se preocupa com a economia e ela busca a priorização de recursos. Então, se ela busca a priorização de recursos, é muito comum que a gente ouça falar daqui por adiante, muito mais comumente, economia compartilhada. Economia compartilhada, a gente já vê isso muito acontecendo no dia a dia, por exemplo, com Uber. Então, por exemplo, eu não tenho mais eu não tenho a necessidade de ter mais o carro, mas quando eu precisar usar o carro, eu chamo um aplicativo, esse carro vem até mim, ele me leva até onde eu preciso ir e pronto, eu usei aquilo. E a tendência é que isso se perpetue cada vez mais. Então, por exemplo, o cowork já está sendo usado dessa forma. Então, tem várias coisas que a gente pode ir utilizando no dia a dia, voltando o olhar para essa economia compartilhada. Tá? O consumo sustentável também é algo que está bastante em vigor, então a gente vai ouvir falar bastante sobre isso. Então, assim, não é mais aquele consumo por consumir, né? Mas é um consumo voltado à sustentabilidade, um consumo voltado a como que eu aproveito melhor essa matéria-prima, como que eu aproveito melhor essas características do meu produto, e depois a gente vai falar também bastante, a gente vai ouvir falar bastante sobre tecnologia verde, tá, pessoal? Então, assim, ao invés da tecnologia que eu tenho e descarto, mas como que eu reuso isso, como que eu consigo absorver isso. Então, esses são assuntos que estão bastante em pauta e faz parte aqui da economia de valor, que é o nosso assunto. Conseguiram pegar até aqui? Faz sentido isso daqui para vocês? Deem um joinha, deem um ok, falem no chat se fizerem sentido. Boa, pessoal. Seguindo então, se tratando do novo marketing, até então, o que a gente falou? A gente falou das tendências, o que a gente espera para os próximos anos aí, para o ano atual e para o seguinte, e falamos também sobre economia de valor, como que essa economia hoje ela está sendo pautada e como que ela está sendo construída. Éder, o que isso significa de fato? Significa que a gente já está nessa economia? Na verdade, a gente vê hoje uma migração dessa economia, tá? Então ainda a gente não está 100% nessa economia, mas a gente também já não está mais na economia antiga. Então a gente vê esse meio termo, a gente vê a gente caminhando para isso para os próximos anos, tá, pessoal? E aí entra muito nesse assunto, um assunto que eu tenho falado bastante ultimamente no LinkedIn, não sei se alguém daqui me acompanha no LinkedIn, mas se me acompanha eu tenho falado bastante sobre isso lá, mas eu tendo a falar disso daqui mais à frente, que é o Open Talent, é o talento aberto. Então, o que é essa ideia? O que é esse conceito de talento aberto? Tá, pessoal? Então, antes de mais nada, para entender o talento aberto, eu tenho que entender que
Existem serviços onde que eu posso prestar sobre demanda. E o que que é um serviço sobre demanda? Diferente dos conceitos atuais, que a gente tem, por exemplo, CLT, onde que eu tenho que ficar ali 8 horas diárias do meu dia, por exemplo, e aí eu tenho que cumprir uma carga horária de 8 horas, ou um contrato onde que eu faço através de consultoria, que eu vendo ali, por exemplo, 40 horas, 50 horas. O meu intuito hoje é que os serviços eles sejam modificados, eles sejam contratados a partir de um serviço sobre demanda com base na entrega de valor. Por exemplo, se eu tenho a Paloma aqui, eu vou usar a Paloma de exemplo novamente, porque é o rostinho que está aparecendo aqui para mim. Se a Paloma, por exemplo, ela já tem uma certa experiência, ela já adquiriu experiência de mercado, não faz sentido eu contratar a Paloma por horas trabalhadas. Faz sentido eu contratar a Paloma pelas horas que ela me oferece, pelo resultado que ela me entrega. Então, por exemplo, quando eu falo de serviços on demand, vou usar a Mônica também aqui de exemplo, que está por aqui, não faz sentido eu contratar a Mônica, Mônica, vem aqui cozinhar para mim em 4 horas do seu dia. Faz sentido eu contratar a Mônica pelo serviço que ela me entrega, que vai ser o serviço de buffet, que vai ser o serviço de uma festa. Então, ou seja, a ideia de serviço sob demanda, ele traz o seguinte conceito: um menor custo. E como que funciona esse menor custo? Por exemplo, ao invés de eu ter que contratar a Mônica ou contratar a Paloma para ser integrada à minha empresa e ficar aqui durante todo o mês para me prestar um serviço, ela vem e eu pago ela apenas pelo serviço que ela me presta. Então, por exemplo, eu vou pagar a Mônica aqui uma vez por mês uma festa. Então, eu contrato ela só uma vez por mês para ela vir dar uma festa. Se aplicando ao marketing, eu contrato, por exemplo, a Paloma só para vir aqui dar um treinamento para minha equipe sobre copywriter. Então, ao invés de eu ter que pagar ela todo mês, todo o período do mês, para ela ficar aqui gerando copies ou ensinando a minha equipe, eu contrato ela só uma fração daquele período. Com isso, eu tenho maior desempenho. Por que que eu tenho maior desempenho? Porque eu estou contratando um profissional mais sênior. Ou seja, em vez de eu ter aquele profissional que era muito mais caro para mim, ou seja, eu tinha um profissional que me custava talvez 15 mil, 20 mil, 30 mil por mês, agora eu consigo trazer esse profissional pela uma fração desse preço, então eu consigo pagar ali 3, 4, 5 mil reais, e esse profissional me traz muito mais desempenho. Por quê? Porque ele tem muito mais background, ele tem muito mais experiência de mercado, ele tem muito mais afinidades ali que pode contribuir para o meu meio. E por último, e não menos importante, menor tempo. Isso aqui a gente sabe, todo profissional mais qualificado, tende a fazer em menor tempo do que aquele profissional que está iniciando. Então, ou seja, às vezes o profissional que está iniciando, ele ainda vai ter que aprender aquilo. Então, ele está fazendo, mas ele está consultando, ele está pesquisando. Já um profissional mais sênior, mais qualificado, ele tende a fazer isso em menos tempo, então isso tende a gerar um resultado em menor tempo e mais rápido ali. E o que esse serviço sobre demanda, então, traz para as empresas, traz para os negócios, certo? A alavancagem de negócio de equipes. Então, toda vez que eu falo que eu trago um sênior sobre demanda para minha empresa, ou eu trago um profissional sobre demanda para minha empresa, eu alavanco o meu negócio e a minha equipe. E como que eu faço isso? Primeiro que eu estou trazendo mais qualificação profissional para minha equipe. Às vezes, esses profissionais nunca teriam acesso a um profissional tão qualificado quanto esse. Então, agora, trazendo um profissional mais qualificado, a minha equipe tem acesso a um profissional e a novos insights, a novas informações. Além disso, eu trago um desenvolvimento dos talentos que eu já tenho. Às vezes, eu tenho profissionais que são talentosos, mas que faltam background. Então, à medida que eu trago esses profissionais mais qualificados, esses profissionais sob demanda, eles podem aplicar treinamentos, eles podem desenvolver a minha equipe. E isso qualifica a minha equipe para que eu tenha uma equipe mais qualificada. E por último, e não menos importante também, otimização de resultados. Então, a partir disso, a partir que eu tenho uma qualificação profissional e que eu tenho o desenvolvimento de novos talentos, eu otimizo os resultados que eu já tenho na minha equipe. Então, por exemplo, se eu estou tendo resultados ali na minha equipe medianos, trazendo esses talentos novos, eu consigo melhorar esses resultados, melhorar a minha performance, ter um aproveitamento melhor. E como que isso funciona, Éder, em questão de contratações e de negócios? Então, ou seja, como que existem essas contratações nesses meios, então, e como que são feitos negócios através da Open Talent e da economia de valor?
Primeira questão é que a gente tem que pensar aqui que a gente está criando uma relação de ganha-ganha, tá, pessoal? Então, ou seja, de um lado, a empresa ganha porque ela está trazendo um talento aonde que ela não teria condição de pagar um salário desse cara fixo, para ele trabalhar ali o mês todo para mim, mas agora eu estou tendo condição de pagar uma fração dessa pessoa. Então, eu trago ele ali numa relação que eu estou ganhando benefício no know-how que ele está trazendo para mim. Em contrapartida, o prestador de serviço ganha em relação ao quê? Ele ganha em relação, por exemplo, aonde que agora ele não depende única e exclusivamente de um contratante. Ele pode ter 4, 5, 10 contratantes, ele dilui o custo dele, é uma margem muito menos arriscada, porque, por exemplo, se um contratante cancela com ele hoje, e se ele tem mais 10 contratos, ele tem 9 contratos para manter, então ele consegue manter o custo de vida, ele consegue manter a qualidade de vida dele, então é uma parceria de ganha-ganha. Ele pode contribuir fazendo aquilo que ele é bom, aquilo que ele gosta para a saúde do negócio, para a empresa do negócio, e ele pode trazer muito mais ganho para essa empresa. Então, por isso, essa relação de ganha-ganha. É uma parceria duradoura. Por quê? Porque se eu pensar única e exclusivamente que eu estou trazendo um talento, que eu estou trazendo alguém de alto nível, e eu estou pagando ali, às vezes, 10, 20% do que esse profissional vale, para mim é um negócio muito mais viável. Então, eu tendo a manter essa parceria por muito mais tempo. Né? Então é duradouro, ou seja, eu consigo manter essa parceria por mais tempo porque ela sai mais em conta para mim, e isso acaba gerando oportunidades de novos negócios. Por que isso? Porque um talento mais hypado, um talento que tem mais acesso a outros negócios, ele vai acabar trazendo novas oportunidades de negócio. Então vamos dizer que, por exemplo, eu estou atendendo um cliente que é do ramo de transporte. E ao mesmo tempo eu atendo um outro cliente que é do ramo de confecções. E esse cliente de confecções precisa de um cliente de transporte, por exemplo. Então, eu consigo fazer essa ponte entre esses dois clientes e, com isso, eu consigo gerar novas oportunidades de negócio. Lógico, se esse sênior, à medida que ele tem esse talento, à medida que ele tem outras empresas e outras parcerias, mais oportunidades de negócios eles vão criando. Então, isso também é algo muito importante. Galera, sentido até aqui? Conseguiram acompanhar? Todo mundo conseguindo pegar? Dê um joinha aí, só para me saber se vocês estão aqui. Show! E agora a gente vai para a parte mais importante, para a parte final disso daqui, que é qual é o impacto disso. O que isso afeta no nosso dia a dia, o que afeta nas nossas relações hoje, como a gente enxerga o mercado atual, tá? Primeiro ponto, a gente vai falar de como que isso afeta no pessoal. Então, ou seja, se tratando da pessoa, se tratando de um talento aberto, como que isso influencia? Como que isso afeta esse talento? Primeiro, ele afeta da seguinte forma: ele traz uma certa independência financeira, aquilo que todo mundo costuma falar. Por que independência financeira? Porque agora esse talento ele consegue atuar dentro de empresas onde que o nível dele equivale ao conhecimento que ele tem, às experiências que ele tem, e ele consegue gerar valor na sua máxima essência. O que é gerar valor na máxima essência? Ele está dentro de um nível de estudo, de conhecimento, onde que ele consegue entregar o máximo valor que ele tem. E com isso, aquela empresa vai pegar esse valor e vai crescer muito mais. Vai ter muito mais estabilidade, muito mais prosperidade. Então, esse é um dos pontos. Em outra questão de pessoal, e trazendo isso para o talento, ele traz satisfação pessoal. Ele traz essa vontade de querer fazer, essa vontade de querer contribuir. Então, agora ele não está contribuindo apenas mais pela quantidade de horas que ele presta, ou pela quantidade de serviço que ele presta, mas ele está contribuindo pela quantidade de valor que ele gera para aquele negócio. Então, ele está sendo contribuído pelaquilo que ele consegue gerar de resultado. E depois, uma melhor qualidade do tempo. Então, ou seja, à medida que eu entrego valor e não entrego hora, eu deixo de viver perante ao meu relógio, ao meu tempo propriamente dito, e entrego o valor daquilo que aquilo vale. Então, por exemplo, eu tenho certeza que na reunião que a gente está tendo, nessa call que a gente está tendo aqui, isso daqui tem muito mais valor do que muito custo que vocês vão encontrar aí de 3, 4, 5 horas. Então, a ideia aqui é o valor que isso gera e não, por exemplo, a quantidade de horas que isso gera. Poderia passar esse conhecimento para vocês em 5, 10 horas? Poderia, mas eu acredito que é mais importante o valor que eu entrego do que a quantidade de horas que eu adiciono nisso daqui.
Faz sentido isso para vocês, pessoal? Se faz, deixa um joinha aí, ou deixa um ok, só para me saber se faz sentido. E por último aqui, então, a gente vai falar a respeito do impacto empresarial. O quanto que isso gera de impacto nas empresas? Primeiro ponto, um crescimento acelerado. Então, ou seja, hoje, depois de ter atuado em diversas empresas, de ter atuado em agências de diversos tamanhos e tudo mais, eu noto que grande parte dessas empresas, elas acabam estagnadas por falta de mão de obra qualificada. Tá? Então, ou seja, à medida que eu trago mais mão de obra qualificada, que eu trago pessoas mais qualificadas para a minha operação, eu tendo a acelerar mais rápido. E aí eu consigo acelerar os meus resultados mesmo. Então, empresas que poderiam estar faturando ali um crescimento de que ela demoraria 5 anos, ela passa a ter esse mesmo resultado em às vezes em 1,5. Então, a gente consegue ter essa aceleração. Depois, esse crescimento é sustentável. Por que esse crescimento é sustentável? Porque esse crescimento propriamente dito, ele traz para as pessoas experiências que ela não teria antes. Então, por exemplo, vamos colocar que a Mônica já atuou em uma empresa que fatura 500 mil por mês. Só que a minha empresa que ela veio atuar é uma empresa que fatura 50 mil. Então, ou seja, eu ainda não tenho as dores de 500 mil, eu tenho as dores de uma empresa de 50 mil. Mas a Mônica já esteve numa empresa de 500 mil. Então ela já sabe como que vai ser quando essa empresa estiver faturando 500 mil. Então ela consegue passar todas as informações necessárias para que quando ele chegue a 500 mil, ele seja mais sustentável do que aquela empresa talvez que a Mônica atuou, que teve um monte de dor de cabeça, que teve um monte de incêndio, que teve que apagar. Então a gente consegue ser muito mais sustentável nesse ponto também. E depois vem o terceiro fator, e o fator que eu acredito ser o mais importante, se tratando de uma economia de valor, que é o crescimento exponencial. Toda vez que a gente aprende algo, a gente não começa do zero. Inclusive, eu acho que eu falei isso lá no grupo esses dias, no domingo, não lembro quem foi, não sei se foi com a Paloma, não sei se foi com a Mônica, mas a gente estava falando, eu não volto a aprender como se eu estivesse começando do zero. Eu continuo da onde que eu tive o meu último aprendizado. Então, por exemplo, se no meu aprendizado, na minha última experiência profissional, eu atendi uma empresa com 200 clientes, eu já sei como operar numa empresa de 200 clientes. Eu já estou apto agora, por exemplo, a operar numa empresa de 300, de 400 clientes. Então, ou seja, eu consigo trazer muito mais experiência do que se eu tivesse que voltar e falar, não, opa, eu atendi até 200 clientes, agora eu esqueci. Eu tenho que voltar de novo e aprender como que eu opero com um cliente, com 2 clientes. Então, a gente consegue ter muito mais velocidade também de desenvolvimento dessas empresas. Pessoal, faz sentido isso aqui que eu falei para vocês? Agora eu queria ouvir vocês. Antes da gente continuar, então, se quiserem abrir o microfone, se quiserem levantar a mão aí, porque quiser bater um papo, queria falar a respeito disso daqui com vocês. Se fez sentido o que a gente apresentou, como que foi essa questão para vocês até então? Então, Éder, fez muito sentido. Inclusive, eu estava até vendo recentemente alguns cursos na área de agilidade, né, Uhum, por conta dessa questão de entrega de qualidade, geração de valor, né? Porque a experiência, né, na verdade, do cliente, ela passa de uma indicação, né? Hoje a gente, como prestador de serviço, no caso meu trabalho é muito pelo que as pessoas falam, né? Mas eu nem chego hoje a fazer essa captação de clientes. Os clientes chegam. Porém, uhum, quando a gente vai trabalhando assim no dia a dia, a gente verifica que a gente precisa demandar. Já cheguei nesse nível, eu já estou sufocado e preciso demandar. Mas essa questão da agilidade, né, que eu estava até pesquisando, ela tem muito a ver com o que você falou, né? Essa questão de otimização dos processos, a automação, e eu acho que até mesmo para a gente comandar uma equipe e até terceirizar essas questões, essa questão de você saber é, o tempo, a agilidade, eu acho que tudo isso engloba, né, a qualidade do que você vai entregar, a forma que o cliente vai enxergar você. Isso faz com que você chegue em outros patamares.
Perfeito, Paloma. É principalmente isso, tá? Então, assim, trazendo a minha visão só para complementar a sua visão que já está muito boa, tá? Primeiro, o Open Talent, que é isso que a gente vem falando, principalmente a gente vê isso de fora muito forte, mas isso está chegando no Brasil muito forte. Ele trata exatamente disso. Às vezes, por exemplo, eu não preciso contratar um profissional muito bom para ele ficar comigo todo mês. E aí, talvez para quem está começando uma empresa agora, não teria essa força de contratação. Mas eu posso contratar um profissional para ele trabalhar 2 horas por mês para mim. Ele vem aqui e traz uma reunião, por exemplo, para um SDR, que é alguém que eu preciso. Ou ele traz para um gestor de projetos, que é alguém que eu preciso na minha equipe. Ou até um copywriter mesmo. Pensa, por exemplo, eu vou trazer um especialista em inteligência artificial para auxiliar o meu copywriter como que ele cria textos através de agentes de inteligência artificial. E aí esse cara vem com 2 horas e consegue treinar essa pessoa para mim. E a partir de agora eu tenho uma pessoa treinada com inteligência artificial, que se antes ela conseguia fazer 10 copies por dia, agora ela consegue fazer 50. E aí olha o quanto eu exponenciei a minha operação. Olha o quanto eu trouxe. Antes uma pessoa conseguia fazer 10 copies por dia. Agora essa pessoa treinada em uma inteligência artificial, em um ambiente preparado por uma pessoa que tem experiência, ela consegue fazer 50 por dia. Então, ou seja, com o mesmo funcionário, eu estou fazendo como o trabalho de 5. Né? Então, eu consigo muito mais agilidade nesse quesito. Né? Lógico, inteligência, tecnologia, cara, isso tende a ficar cada vez mais barato. Então, a gente, lógico, hoje ainda tem custo de GPT, ainda tem custo de servidor? Tem, mas a tendência é que isso vai se barateando cada vez mais. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Queria trazer alguma questão nesse sentido? Queria compartilhar alguma informação? Fique à vontade. Pode digitar, pode abrir o microfone. Bom, se ninguém tiver mais alguma pergunta, qual que eu vou pedir de vocês hoje? Todo mundo que está aqui tem o meu telefone de contato, porque tem lá no grupo. Eu queria que vocês fossem bem sinceros comigo, já que vocês ficaram aqui até o final, né? E me mandassem uma mensagem falando a respeito desse conteúdo. Qual foi o feedback de vocês? O que vocês viram a respeito desse conteúdo? Fez sentido para vocês o que a gente trouxe até aqui? Entendeu? O quanto vocês acham que esse conteúdo realmente gerou valor para vocês? Um conteúdo assim, não precisa ser um feedback gigante, mas que vocês possam me trazer essa visão, para que eu possa entender um pouquinho melhor de quanto esse conteúdo vai impactar pessoas nesse CP de vocês. Seriam pessoas que estão ainda, talvez não tenham esse conhecimento, talvez já tenha procurado esse conhecimento, já tenha visto alguma coisa, mas ele não está formatado nesse formato, tá? Então eu queria a opinião de vocês quanto a isso. E como prometido, quem ficou comigo aqui até o final, me manda mensagem lá no WhatsApp, que aí eu vou mandar o mapa mental para vocês lá em PDF. Beleza? Eu não vou garantir que eu vou mandar hoje, porque eu tenho uma outra reunião saindo dessa daqui, mas até amanhã eu encaminho lá para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído aí com um pouquinho de valor, tá, com vocês. E fico à disposição ali. Qualquer coisa me chamem, vão bater um papo, vão chamar o WhatsApp ali, a gente marca um cafezinho. Tá muito bom ter vocês aqui. Valeu mesmo, pessoal. Tchau, tchau.